Shalom, shalom, Israel ben Moshe, na Haftarah, Lalatov, Boker Tov ou Erev Tov. Né? 2 Reis 4, do 1 ao 37. É isso, né? Vamos começar a ler? Né? Então clamou uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Elishá. Elishá era o profeta, servo do Criador, dizendo: teu servo, meu marido, está morto. Tu sabes que teu servo temia Yahweh. Então o Criador chegou e tomou meus 2 filhos para serem seus servos. Elishá disse-lhes: o que eu farei por ti? Conta-me o que tu tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada na casa, exceto um pote de óleo. O que Elishá fez? Então ele disse: vai e consiga vasos emprestados de todas as partes dos teus vizinhos, muitos vasos vazios, mas não pegue poucos, quer dizer, pegue muitos. Quando tu retornares, fecha a porta por trás de ti e por trás dos teus filhos, e derrama em todos aqueles vasos, e tu porás de lado aqueles que estiverem cheios. Aqueles que forem se enchendo, você vai deixando de lado. Então ela se foi e fechou a porta por trás dela e por trás dos seus filhos, que trazia os vasos com ela, e ela os enchia. E veio a se passar que, quando os vasos ficavam cheios, então ela disse aos seus filhos: traga-me outro vaso. E ele disse: não há mais vasos, e o óleo cessou. Então ela veio e contou ao homem de Elohaiam, e disse, né, que os vasos estavam cheios, né? Que disse: vai e vende o óleo e paga teu débito, e vive com o restante dos teus filhos. E veio a ser um dia que Elishá passou por Sunem, onde habita uma mulher, e ela constrangeu para comer pão, e ela o chamou para comer pão. E assim sucedia frequentemente quando ele passava junto. Ele voltava ali para comer pão. Né? Um pãozinho. Olha o pãozinho aqui, ó. Aleluia, né? Ainda bem que tem. Que nunca falte, né, Iá? E ela disse ao seu marido: agora eu percebi que este é o homem Kadosh de Elohaiam, que passa por nós continuamente. Vamos construir um pequeno quarto no muro, eu te peço, e poremos para ele ali um castiçal. Assim será que quando ele vier até nós, então ele fica ali. Né? Outro dia, ele veio ali e foi para dentro do seu quarto e reclinou-se nele. Ele disse a Geragi, seu servo. Então todo profeta, ele tinha um aprendiz, um discípulo, alguma coisa assim. Esse Geradi era o servo dele. Cadê? Seu servo: chama esta mulher surranita. Quando ele a chamou, ela colocou-se diante dele. E ele disse a seu servo: dizei agora a ela: tu tens conturbado por nós todo esse cuidado. O que deve ser feito por ti? Você gostaria de ser mencionada ao rei ou ao capitão das armas? E ela respondeu: eu habito entre o meu próprio povo. E ele disse: o que então pode ser feito por ela? Geragi respondeu: verdadeiramente ela não tem filhos e seu marido já é velho. E ele disse: chamai-a. E quando a chamaram, ela ficou à porta. E ele disse: por este tempo, de acordo com o tempo de vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu amo, homem de Elohaiam,
Por favor, não mintas para a tua serva. Né? Se lembra que mais ou menos foi as mesmas coisas que foi dito a Sara? No seu tempo de vida, né, tu abraçarás um filho. Né? Da Sara para Abra. A mulher concebeu e ela teve um filho, na estação que ele já havia dito, de acordo com o tempo de vida. E quando o filho crescia, veio a se passar que ele saiu com seu pai que estava nos ceifeiros, com os ceifeiros. E ele disse ao seu pai, minha cabeça, minha cabeça. E ele disse ao rapaz, leve-o para sua mãe. Então ele tomou e o trouxe para a sua mãe. Ele sentou-se em seus joelhos até o meio-dia e veio a morrer. Ele subiu e deitou no leito da cama de Elohim. E fechou a porta por detrás dele e saiu. Ela chamou seu marido e disse, envia-me, eu te peço, um dos mancebos, um dos jumentos, para que eu possa correr até o homem de Elohaiã, para que ele venha outra vez. Ele disse, por que irás tu a ele hoje? Nem é Rodesh, nem Shabat. E ela disse, tudo estarás bem. De alguma maneira ela pensou assim, ele vai resolver. Então ela colocou uma sela no jumento e disse a seu servo, guia, vai à frente, e não demores, a menos que eu te diga. Então ela se foi e veio ao homem de Elohaiã, no Monte Carmelo. E ele veio a se passar que, quando o homem de Elohim viu-a de longe, então ele disse a Geragi. Desculpa, pessoal, que aqui tá meio ruim a luz, mas não tava dando para ler direito, que tá bem no cantinho das escrituras. Eu tive que trocar aqui de lugar. Logo ali está aquela sulanita, corre agora, eu te digo, para encontrares com ela, ele disse. Está bem contigo? Está bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? Ela respondeu, está tudo bem. E quando ela chegou ao homem de Elohaiã, no monte, ela lhe pegou em seus pés, mas Geragi se aproximou para retirar. E o homem de Elohaiã disse, deixa só. Porquanto sua mexema, ou sua alma, está amargurada dentro de si. E Elohaiã escondeu isso de mim e não me contou. Quer dizer, até mesmo os profetas, muitas vezes, os profetas, os apóstolos, né? Os servos, né? Às vezes, por algum motivo, o Criador não conta o que está acontecendo. Né? Coisas dele, né? Ninguém entende. Mas, no caso aqui, o profeta, ele não recebeu orientação do Criador sobre o que estava acontecendo. Deixa eu ver onde que eu parei. Em 28. Então ela disse, desejei um filho, meu amo. Ele disse, não, ele disse, não me enganes. Não me enganes. Então ele disse a Geradi, cinge os seus lombos e toma um bordão em tua mão, e vai em teu caminho. Se tu a encontrares com algum homem, não cumprimente, e se alguém te saudar, não responda. Vai e deixa o bordão sobre a face do menino. E a imã do menino disse, como Yahweh vive, e como a tua alma vive, eu não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu. Geragi passou adiante deles. Quer dizer, Geragi, né, que era o servo do profeta, né, foi à frente, né? E a mulher e o profeta foram atrás. Né? Geragi passou adiante deles
e o bordão sobre a face do menino, mas não houve voz, nem reação. Então ele se foi outra vez ao encontro e contou-lhe, dizendo: o menino não desperta. Desculpa, pessoal, tô lendo mal, tá? Vou tentar ler um pouquinho melhor. É que tá meio ruim aqui de alcançar os olhos nas letras. Eu troquei de lugar, mas não ficou bom, não. E quando Elixá veio à casa e o menino estava morto e deitado sobre seu leito, então ele entrou e fechou a porta atrás deles dois, e fez Tefilá e Arro. Ele subiu e deitou-se em cima do menino, e colocou a sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, e sua mão sobre as mãos do menino, e ele se estendeu sobre o menino, e a carne do menino se aqueceu gradativamente. Então ele retornou e andou na casa de um lado para o outro, e subiu outra vez, e se estendeu sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu seus olhos. E ele chamou Geragi e disse: chama a Sunanita. Então ele a chamou. E quando ela veio a ele, disse a ela: levanta o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés e prostrou-se ao chão. Levantou o seu filho e saiu. Será que Yahweh poderia ressuscitar Isaac? Claro, né? Se Abraão tivesse descido a mão, né? Mas não há necessidade de tanto estresse assim, vendo que era tudo plano de Yah. Abraão não escondeu seu filho do Criador. Né? Da mesma forma, o Criador não escondeu o seu filho dos filhos de Israel. Bonito, né? Eu gosto demais dessa passagem aqui. Né? E você pode ver que a fé sem obra não é nada. É muito bonito. Toda essa passagem. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu acho que não tem muito o que mencionar nessa passagem. A não ser que eu li mal pra caramba. Peço desculpas. Mas aqui tá meio ruimzinho de ler aqui. Tá no meio da escritura aí, ó. Aí fica difícil. Você tem que ficar abrindo as páginas um pouco mais, ó, para conseguir ler lá dentro. Tá entendendo? Então, e deitado dentro de uma rede, né, com o negócio fechando o tempo todo, aí você muda a Bíblia para cá, muda a Bíblia para lá, mas às vezes não dá para você enxergar as letras. Aí você tem que ficar segurando a página, empurrando a outra, e eu tô segurando um celular com a minha mão, né, e a outra mão eu tô segurando as páginas aqui, né? E às vezes não dá muito certo, daí tem que ficar gaguejando, né? Mas eu leio mal também, né? Então, uma coisa não ajuda a outra, né? Isso é bonito, né? É bonito. Como o Criador trabalha e como que ele age. Primeiro tinha os 2 servos, né? Os 2 meninos que eram para ser servos, né? Pega os potes de barro, enche com óleo. Venda-os e quite sua dívida. E com o restante do dinheiro, viva o resto da sua vida com seus filhos.
E a outra parte é onde que primeiro ele promete para a mulher que vai dar um filho, e depois ele ressuscita esse filho. Dar um filho e depois ressuscitar esse filho. Os profetas profetizaram que o Mashiach viria, que ele seria morto, depois seria ressuscitado. Bom, finalizamos mais essa paraxá. Sou Israel Ben Moshe, a gente vai ficando por aqui, não tem muito o que falar, porque senão quando chegar aqui nessa passagem, né, aí não vai ter muito o que falar mesmo, né? Se eu ficar falando demais. Bom, shalom, shalom, que abençoe todos vocês no Mashiach Yahushua. Laila Tov, o Boker Tov, o Erev Tov, tchau, tchau.